O mar é eternamente definido por sua maré, sendo a medida de sua permuta uma concessão mútua. Na magia, assim como na vida, o mar não oferece seus súditos a um preço baixo. O pagamento é necessário, o valor é equivalente, não importa o pedido. Uma concha, um peixe, uma pérola com o mais belo brilho. Nada pode ser tomado sem um débito a ser pago. Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre A Bruxa do Mar, da autora Sarah Henning. A Bruxa do Mar é uma versão do conto clássico A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen, e é um lançamento de 2019 da editora HarperCollins. Eu recebi esse livro como um lançamento antecipado na malinha de aniversário do Turista Literário. Vou deixar o vídeo de unboxing nos cards para quem quiser assistir. Mas para quem não adquiriu a malinha ou não é assinante do Turista Literário, esse livro deve chegar aqui no Brasil em outubro. A protagonista dessa história é a Ivy. Ela é uma bruxa, mas precisa esconder sua verdadeira natureza para não morrer queimada em uma fogueira. O melhor amigo dela é o príncipe Nicholas, mas a maioria dos moradores do reino não vê essa amizade com bons olhos, já que a Ivy é uma plebeia e a maioria das pessoas ali desconfia da natureza mágica dela. Mesmo ela e o Nick sendo praticamente inseparáveis, em alguns momentos ela se sente muito sozinha. E ela também se sente culpada pela morte da melhor amiga Anna há 4 anos atrás. A Anna morreu afogada e o corpo dela nunca foi encontrado. Um dia, o príncipe sofre um acidente durante uma tempestade e é resgatado por uma garota muito parecida com a Anna. O nome dessa garota é Annette e ela e a Ivy logo ficam amigas. A Annette se diz completamente apaixonada pelo príncipe Nick e depende que ele sinta o mesmo para que ela possa preservar a sua humanidade. O único problema é que ela dispõe de pouquíssimo tempo para encontrar o amor verdadeiro. A Ivy vai tentar de todas as formas ajudar a amiga. Só que nessa história a magia ela cobra um preço. E o preço que a Ivy vai ter que pagar, ele pode ser alto demais. Esse é um livro de fantasia, mas a sinopse já deixa claro que o romance vai ter sim um grande destaque dentro da história. Só que o romance que tem aqui entre a Ivy e o Iker, que é o primo do Nick, ele é meio sem sal. A autora, ela espera que o leitor confie nesse romance a partir de uma construção que foi toda feita antes da história começar. Então, por causa disso, a relação dos dois, ela parece meio forçada. A história dá muito poucos elementos para que a gente bote fé nesse relacionamento dos dois. Além disso, a Ivy tem a autoestima muito baixa. As pessoas do reino falam muito mal dela, fazem fofoca o tempo todo, e ela acaba acreditando mais no que falam mal do que nas qualidades que ela de fato tem. Então ela tem alguns momentos que ela vai se depreciar, que ela vai ficar fazendo drama, e ela parece enxergar sempre o pior dela mesma, sabe? Por mais que em alguns momentos pareça que ela não tá nem aí, em outros ela vai se depreciar, enquanto ela vai enaltecer o Iker. E em alguns momentos do livro ela vai do nada começar a pensar o quanto ele é lindo, inteligente, elegante, educado e bom demais para ela. E o Iker, ele tem fama de ser mulherengo, então ela desconfia que ele pode estar usando ela, que as chances disso estar acontecendo são grandes, e ela não faz nada a respeito. E o único motivo para esse amor existir parece ser mesmo a aparência física dele. A autora vai apresentar isso como um traço de personalidade da Ivy e não vai fazer nenhuma discussão em cima disso, desses momentos em que ela começa a pensar o pior de si e enaltecer o cara apenas pela aparência física dele. E assim, em se tratando de um livro em que o público-alvo são adolescentes, né, jovem, adulto aí, eu achei isso bastante problemático. A autora faz mistério a respeito de um assunto aqui que, na minha opinião, ele não se sustenta, porque na sinopse eu consegui adivinhar. E olha que a sinopse desse livro ela não é aquele tipo de sinopse que dá spoiler, ela simplesmente está falando um enredo da história. A autora que simplesmente, eu não sei se escreveu depois, se esqueceu, e fez um mistério em cima disso, que assim, quando você lê a sinopse, você fica desconfiado.
E aí você vai lendo a história e rapidamente você já consegue adivinhar. Só que ela vai revelar isso muito depois. E aí, sabe, você já sabia daquilo ao longo da história inteira. Inclusive você já estava lendo, esperando aquilo acontecer. Eu acho que o mistério ele poderia ter sido feito em cima das motivações de uma determinada personagem. Porque aí sim ia ficar interessante. Porque é isso que é intrigante, sabe? Esse mistério que tem aqui, ele não se sustentou, não. A mitologia dessa história ela é muito interessante, só que eu tenho uma ressalva. Eu leio muito livros de fantasia, é o meu gênero favorito, quem me acompanha aqui há bastante tempo já deve ter percebido isso. E assim, em livros de fantasia, quando o autor utiliza um termo de um folclore muito específico ou que não é de conhecimento da maior parte do público dele, ou quando ele cria um termo novo que vai ser importante dentro da história, ou quando ele ressignifica uma palavra que já existe e na história dele vai ter um outro significado, o texto precisa deixar isso claro. E se ao longo do texto, da história, isso não é explicado, geralmente os autores inserem um glossário no final do livro explicando essa série de termos aí que ele vai utilizar. A autora utiliza alguns termos aqui que eu não sei se ela criou ou se são do folclore dinamarquês. E ao longo do texto, esses termos não são explicados de maneira satisfatória. Eu posso pesquisar? Até posso. Mas se ela está usando isso na mitologia da história dela, ou o texto tem que dar conta de explicar, e se o texto não dá conta de explicar, ela tem que inserir esse glossário explicando esses termos, porque isso vai ajudar o leitor a entrar ainda mais naquela história, a entender ainda mais a mitologia dessa história. E esse livro não tem isso. Então, por causa disso, a mitologia aqui, ela parece um pouco incompleta. Eu também gostaria muito que esse livro tivesse um mapa. Ele não é exatamente necessário, mas como eu gosto de livros que tem mapa, eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar nos cards, eu acho que seria interessante, porque esse livro ele vai se passar muito no castelo e no porto da cidade, e ali um pouco no mar, um pouco em volta ali, mas ainda próximo. Então eu queria muito visualizar no papel esses lugares que a Ivy vai descrever. A minha imaginação deu conta, então... Não, e as descrições aqui são bem feitas, então ele não é necessário, a história não fica incompleta por causa disso, diferente do glossário e tal. Mas sabe aquele tipo de história que combina com o mapa? Eu sei que isso não faz sentido nenhum, mas me deu muita impressão de que essa história combina com o mapa. Não me perguntem por quê. A essa altura vocês já devem estar achando que eu detestei essa história. E assim, esse livro estava se encaminhando a todo vapor rumo às 3 estrelas. Mas aí, faltando 100 páginas pro livro acabar, eu fui surpreendida. Primeiro eu tava achando que ele ia propor uma inversão entre mocinhos e vilões. Depois, eu achei que ele era uma outra coisa que eu não posso falar aqui porque senão vai ser spoiler. E aí, no final, meus amigos, esse livro mostrou que eu tava completamente enganada. Era, assim, totalmente diferente daquilo que eu tava imaginando. Eu acabei dando 4 estrelas pro livro por causa desse final e confiando que na continuação a autora vai conseguir resolver esses problemas. Uma coisa que eu acho que a gente também precisa levar em consideração é que esse é o livro de estreia da autora. E não dá pra gente esperar que um autor já chegue arrasando no seu livro de estreia. Uns vão realmente conseguir fazer isso, mas outros vão realmente melhorando conforme eles vão adquirindo experiência, vão conversando com os leitores, vão vendo o que os leitores acharam de fato do livro. Eu gostei muito da escrita da autora, então assim, é um ponto positivo. Eu acho que assim, a gente ainda vai ler coisas bem legais dela. Eu confio muito no potencial da Sarah Henne. Ela conseguiu surpreender no final e essa história cumpre muito bem o papel de recontar um conto clássico a partir de um novo ponto de vista e inserindo novos elementos. O livro dela, em momento algum, se parece uma cópia do conto original ou mesmo da versão da Disney. Ela conseguiu dialogar muito bem entre o que já estava criado pelo autor e o que era novo criado por ela. Inclusive, esse livro tem muito mais coisas novas criadas por ela do que de fato da história original. Então, isso eu acho que é um ponto positivo, porque não ficou parecendo que era uma cópia. Ficou realmente parecendo que era uma história anterior à versão original. O livro tem menos de 300 páginas e os capítulos são curtinhos, então assim, a leitura voa. A gente lê páginas e páginas, quando a gente vai assustar, a gente já leu metade do livro.
Essa capa é linda, eu gostei muito dessa capa. Na hora que eu vi eu fiquei em choque. E a edição, ela tá muito bem feita, assim. Os capítulos que são no passado, eles têm uma fonte em itálico, para que a gente consiga diferenciar visualmente diferenciar a diferença, mas enfim, vocês entenderam. Eu encontrei alguns problemas de revisão, mas eu não sei se isso é porque essa minha edição ela foi um lançamento antecipado para o turista literário. Então eu vou pedir para quem adquira esse livro normalmente, quando ele for publicado pela HarperCollins fora do turista, me conte aqui nos comentários como é que tá essa questão aí da revisão. Eu gosto muito de versões de contos de fadas clássicos, eu já li e resenhei algumas aqui no canal, os vídeos apareceram aí nos cards ao longo dessa resenha. E esse livro ele faz um bom trabalho nesse sentido, ele entregou aquilo que ele estava prometendo. Não é aquele tipo de história que se propõe a fazer uma versão de uma história clássica que a gente já conhece e ama, e cai no campo da cópia. A autora conseguiu dialogar muito bem com aquilo que já existia e colocar elementos novos que são delas. Então, assim, isso é um ponto muito positivo. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação. Comprando qualquer livro, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais do valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos, são aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau! E até o próximo vídeo!